O pessoal tá entrando. Muita gente que eu não vejo há algum tempo aqui. Mércia, é você mesmo? Fábio, Pri. A Gisele, a Silene. A Ana Carolina. Que bom vê-los todos por aqui. Hoje vai ser um bate-papo super legal, um assunto que eu adoro falar, né? Que é essa fase do pós-parto, da amamentação. Essa semana no mundo todo faz-se uma conotância maior com o estímulo do aleitamento materno. Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E isso tem várias ações no mundo todo. Daqui a pouquinho a Ionara vai entrar e a gente vai estar dividindo, né, as ações e a movimentação desse ano, do incentivo desse ano, né? E em agosto a gente comemora o Agosto Dourado também. E não é só no mês de agosto que a gente nem procura fazer esse tipo de ação, mas também no ano todo, mas em agosto a gente volta, concentra mais as nossas ações para essa causa, que é uma causa que a gente vem lutando bastante, justamente pelo benefício que tudo isso tem, né? De redução da mortalidade infantil, dos benefícios para a mulher no pós-parto. Oi, Iô. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, Oi, tá bom. pessoal. O pessoal tá entrando aqui, muita gente conhecida. Tava comentando com o pessoal sobre, né, as ações que a gente faz no mês de agosto, Agosto Dourado, sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né, que por isso que a gente está até tomou ação, né, de fazer essa live para ajudar, para trazer mais informação e orientação. E é um assunto que a gente tem bastante habilidade, bastante Bastante conhecimento. coisa para falar, né? E que a gente gosta bastante e que a gente quer compartilhar um pouquinho das nossas orientações, um pouquinho das nossas informações profissionais, das nossas experiências clínicas, pessoais, né? Espero que vocês aproveitem bastante. Podem vir fazendo as perguntas por aqui. Eu já recebi algumas. Depois, no decorrer da live, a gente vai estar conversando aí. A Ionara é uma grande parceira minha, acho que desde quando eu cheguei em Mogi Guaçu, né, Iô? Desde quando você chegou. A gente se conhece há bastante tempo. A Ionara é muito querida, né? Eu sempre gostei do trabalho dela. Sempre gostei do trabalho dela. E aí eu tive o prazer de acompanhar a Ionara durante a gestação e o parto dela. A Ionara tem a Bianca. A Bianca vai fazer 6 anos, né? A Bianca vai fazer 6 anos. E eu sou mãe da Valentina, que vai fazer 5 anos, e do João Vitor, que vai fazer 7. Então, a gente tem uma boa experiência aí com esse assunto que a gente vai trazer para vocês. E estamos à disposição. Se de repente a gente não conseguir responder todas as perguntas agora online, continue nos chamando por direct. Vai ser um prazer respondê-las. Quem tem meu WhatsApp, quem tem o WhatsApp da clínica. Então, espero que vocês se aproveitem bastante. Iô, quer falar um pouquinho aí de você, da sua caminhada? Bom, eu sou enfermeira obstetra já há 18 anos, né? Trabalho na Santa Casa aqui de Mogi Guaçu. Sou professora também na área da saúde da mulher, na Unimogi aqui em Mogi Guaçu também. Agora a gente tem esse trabalho, né, de tentar acompanhar as mães, né, as gestantes que vão se tornar as futuras mamães aí. E assim, a gente tenta dar um apoio para essas mães, orientar, estimular, às vezes, né, algum pensamento
que desmistificar alguma coisa que elas acham que não vai dar certo, ou que Sim, estão preocupadas, que pode vir a não dar certo. Então, a gente está aí nas orientações, nos acompanhamentos. A gente está tentando cada vez mais apoiar essas mulheres, né, para que elas possam mesmo se empoderar, né, de estar ali no momento do parto, ser a protagonista do momento do parto dela, desse momento que é um momento especial, um momento que foi planejado por toda a família, e enfim. sim, sim. Oi, o som tá falhando um pouquinho. Deixa eu tentar colocar aqui, tirar do Wi-Fi. Só um minutinho. Tá, é que às vezes dá um chiadinho no final. Muita gente legal entrando aqui, a Jaque, a Sandra, a Lê, a Cibele. A Cibele tá com um bebê pequenininho aí, amamentando bastante, a Namália, a Bianca também, toda a galerinha que acabou de ter bebê. Muito legal tê-las por aqui, viu? Jaque, a Roberta, que tá quase aí, né, Rô? Deu certo? Ficou melhor? Ficou. Então, nós vamos começar falando um pouquinho, né, dessa fase do pós-parto, que é um momento, às vezes, muito delicado. E o que eu tenho de impressão mais recente aqui na prática de consultório e às vezes, escutando mesmo familiares e as ações mesmo das pessoas, é que, assim, as pacientes, às vezes, têm concentrado muito na questão do parto, né? Então, cria-se um romantismo muito grande, uma idealização de um parto normal, parto assim, parto assado, parto sem intervenção, isso e aquilo. E eu acho muito bacana isso, porque antigamente a gente. Quando comecei a atuar, né, tem 15, 17 anos, 18 anos, tô velha. 18 anos que eu tô atuando já em consultório. E eu percebi uma evolução muito grande das mulheres e eu fico muito feliz com essa questão a respeito do parto. Mas ao mesmo tempo me gera uma certa intriga, porque às vezes os pacientes concentram tanto no parto, esquecem no que vem depois. Né? Não é que esquecem, elas têm pouco conhecimento. E muitas vezes a falha eu acho que é nossa mesmo. Por quê? Porque durante o pré-natal a gente se concentra tanto na gravidez e querer fazer um desfecho materno-fetal perfeito ali, mãe, bebê, no tempo certo, sem gerar prematuridade, driblando todos os riscos gestacionais que muitas vezes possam surgir. E depois do parto, às vezes cria-se uma lacuna, um vazio que a gente não consegue muitas vezes abordar em consulta de pré-natal. E na hora que vem aquela bomba, né? Cai como tudo. Na gravidez a gente está repleta, né? A gente está vasodilatada, a gente está engurgitada, a gente está plena. Aí tem parto e você tem aquela perda para o universo. E com isso, geram-se muitas alterações físicas, Doutora, tá emocionais, travando. sentimentais. Tá travando o meu? Pessoal, tá travando? Pri? Tá travando. O meu tá travando? E aí, o que eu acho que é importante é a gente começar a abordar mais a questão do pós-parto, tá? Então, o que acontece? Muitas mulheres deixam de comentar umas com as outras, né? Do que aconteceu, de qual foi sua experiência. E uma vez eu escutei isso de uma paciente e, assim, me gerou um desconforto muito grande. Que eu perguntei assim, gente, será que eu não abordei direito? Eu falei assim, nossa, eu não pensei que fosse ser desse jeito. Eu falei assim, tá, mas como você pensou que fosse ser? Ah, eu pensei que eu fosse conseguir controlar tudo. E é uma situação que a gente não consegue controlar tudo, né? A partir do momento que você deseja ser mãe, a gente deixa de ter controle sobre tudo. A gente deixa de ter controle sobre a nossa liberdade, sobre os nossos desejos. É outro mundo, né? Então, assim, nessa mensagem de pós-parto que eu venho trazer, eu acho que vale a pena a gente olhar com carinho para o pós-parto, a gente agir, né, as nossas ações profissionais, principalmente naquelas pacientes que já têm um antecedente, seja por um antecedente psiquiátrico, um antecedente de alguma crise de ansiedade, que às vezes isso pode piorar no pós-parto, porque a maioria das mulheres passa por uma situação que se chama blues puerperal.
ou baby blues. O blues puerperal é como se fosse uma depressão que tem hora para começar e hora para acabar. Só que vem junto com aquela emoção da maternidade. E isso gera um desequilíbrio emocional, uma angústia muito grande. Por quê? Porque naquele momento que muitas pacientes querem estar plenas, querem curtir seus filhos e amamentar de uma forma tranquila e mostrar para toda a família, apresentar seu filho, né, para toda a sociedade, a gente está dominada por aquele sentimento que é incontrolável, né, Ionara? Sim, é um momento extremamente delicado, né? Porque assim, a gente acha que a gente vai ter um filho e tudo vai ficar lindo, maravilhoso, eu vou continuar plena, linda, né? E não é bem assim, né? A gente acaba caindo um pouco na realidade, Sim. né? E a realidade muitas vezes é que o neném chora, ele não quer mamar a hora que eu quero que ele mama, né? Sim. Eu preciso ter o tempo para mim tomar um banho, mas nesse momento eu não vou ter meu tempo de tomar um banho. Então, tudo isso são coisas que vão acontecendo, né? E que a gente vai entrando nesse turbilhão e não entende por que está acontecendo. Mas, na verdade, o bebê, ele é um novo ser, ele é uma nova pessoinha ali que acabou de chegar e que tem algumas vontades próprias, né? Ele vai fazer o que ele quer no momento que ele quer. Então, isso tudo mexe muito com a gente. E eu acho que é também a sensação do desconhecido, né? Porque eu falo assim, que é um amor tão grande, só que é um amor por aquilo que você não conhece, né? E eu acho que é mais angustiante dos primeiros dias de parto é isso, porque você não conhece aquele bebê, você não conhece os desejos que ele tem, as necessidades Imagina, né? Imagina, mas você não a conhece gente ainda. imagina, a gente suspeita, a gente vai agindo por intuição. Né? Então, assim, esse medo do desconhecido gera muita angústia. E eu falo assim, por que os primeiros dias eles são de atenção constante? Porque a gente está conhecendo aquele bebê e o bebê está conhecendo da gente. Então, um pouco do nosso domínio, um pouco do nosso controle, né? Na medida do possível físico e emocional, muito importante, justamente porque o bebê acaba sentindo tudo que a gente sente. Né? Se a gente está ansiosa ou não, se a gente está mais angustiado ou não, se a gente está lidando de uma forma tranquila, porque tem muitas mulheres que também passam, às vezes, por uma situação super suave nessa etapa do pós-parto, e às vezes lá na frente fala, nossa, mas teve uns dias que eu fiquei chorona, que eu chorei, mas passou batido. Ela conseguiu driblar essa situação com mais tranquilidade, enquanto outras são mais dominadas. Então, assim, a gente nunca vai saber como vai ser, a gente nunca vai conseguir prever como vai ser, né? E muitas vezes, independe da situação de parto, de como foi a gestação, de como foi o planejamento para aquela gravidez acontecer. E sim do seu estado de espírito para enfrentar aquela nova situação. Para enfrentar o dia a dia, aquela rotina que, querendo ou não, é um pouco maçante. Eu me lembro uma vez que uma prima minha comentou comigo, você vai ver que quer passar o dia inteiro de pijama. E eu achei aquilo de um absurdo tão grande. Só imagina passar o dia inteiro de pijama, gente. Isso daí não tem cabimento. Quando eu tive o meu menino, primeiro teve um dia, sei lá, tudo que aconteceu atrapalhado, aquelas trocas que você troca fralda toda hora e não sabe trocar direito, não tem aquela rotina estabelecida. Eu lembro que era 7 horas da noite, eu não tinha tirado a camisola. Mal demais ter escovado os dentes. Então, assim, a gente sai do nosso controle. E isso é muito importante, a gente enfrentar isso com suavidade. Porque, assim, aquela situação é nossa, né? E tentar administrar aquela rotina do bebê da melhor forma que você conseguir administrar. Porque, querendo ou não, cada mãe é a melhor mãe para o seu filho. Independente do que faça, independente de como faça, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque muitas mulheres me procuram, os pacientes me procuram assim, doutora, eu não estou conseguindo cuidar do meu filho, porque esse sentimento que eu estou sendo tomada, ele está me angustiando tanto que eu estou sendo incapaz de cuidar. Então, é o velho clichê que eu falo, e não canso de falar, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, Iô? A gente sempre se sente culpada de fazer demais, de fazer de menos, de deixar de fazer, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tentar administrar, e tem hora que a gente tem que respirar fundo, chorar na hora que tiver vontade de chorar, compartilhar com as pessoas próximas aquele nosso sentimento de angústia, porque colocar para fora é importante, e saber que vai passar, né? E se não passar
de 10, 14 dias, a gente vai tá associando alguma medicação, se for o caso. Porque, assim, o que eu quero orientar que não é qualquer sentimentozinho ali no pós-parto imediato que é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela vem, na maioria das vezes, depois de 30 dias de parto, e os sentimentos são de uma angústia muito persistente, e não só daquela oscilação que, na maioria das vezes, a gente tem nesse início de puerpério, né? Leonara, conta um pouquinho da sua experiência pessoal. Bom, então assim, eu acho que quando nasce um bebê, também nasce uma mãe, né? E esse momento que a mãe nasce, que o bebê nasce, né? A gente tem que aprender. Para aprender, não é fácil. Tudo que a gente aprende é difícil. Mas quanto mais a gente persiste, melhor a gente fica e cada vez mais a gente vai se aprimorando naquilo que faz. Bom, eu, enquanto enfermeira, eu achava que eu seria capaz e que tiraria de letra. Ótimo. Bom, vamos ter um filho. Ter um filho, primeiro, já é uma coisa que você tem que parar. Para mim, foi assim. Eu tinha que parar, pensar realmente para ver como é que ia ser. Aí a gente engravidou, né? Aí a Bianquinha nasceu. Só que a Bianquinha nasceu antes da hora. E aí, o que aconteceu? A mãe teve que se adiantar a nascer. E aí, como que a gente nasce, gente? É difícil. É muito difícil. Porque ao mesmo tempo que eu sabia como cuidar de qualquer criança, de qualquer outra pessoa, eu não sabia cuidar da minha própria filha. Então eu me achava incapaz. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Que besteira que eu tinha feito de ter um filho e não saber cuidar de um filho. Então não é fácil, é muito difícil. Mas enfim, graças a Deus as coisas passam, né? E aí você fala, nossa, eu devia ter tido filho antes, né? Não devia ter esperado tanto. Mas enfim, né? Aí hoje a gente tira de letra, a gente faz tudo o que faz, mas assim, aquele sentimento de se culpar porque eu senti aquilo naquele momento, isso é eterno, isso vai sempre ter. Mas eu acho que toda mulher passa por isso. Porque desde o momento que você pega lá o resultado positivo, né? Gravidez positiva, você fala, nossa, você é assim, você é assado, você é a melhor mãe do mundo. E nem sempre é assim. Né? Nem sempre a melhor mãe do mundo é a melhor mãe do mundo para o seu filho. Então você vai aprender a ser mãe do seu filho. A gente idealiza uma maternidade, só que na hora que vem aquela criança que não tem o botão de liga e desliga e não tem manual de instrução, a gente vai ter que ir conhecendo e se moldando a nossa maternidade. Comigo aconteceu assim. Eu lia tanto, mas eu lia tanto, tudo quanto é livro de maternidade, de como que vai amamentar, de quanto tempo de que vai amamentar, e como que vai ser, e rotina de bebê, e troca, e sono. Fiquei tão bitolada que na hora que meu filho nasceu, ele me deu uma rasteira, mas tão grande, que falou assim, bem, o negócio é o seguinte, eu sou uma nova criança, não vai ter livro nenhum que vai ensinar a cuidar de mim. Só que eu fui entender isso depois que ele tinha 3 meses. E até hoje me culpo por ter sido tão radical em algumas situações e tão sensível em outras situações. Então, a mensagem principal dessa parte do puerpério que eu quero trazer para vocês é a seguinte: aprender a lidar, viver um dia de cada vez. Aprender a viver um dia de cada vez e as coisas vão se acomodando. A gente vai conhecendo mais das crianças, dos bebês. E os bebês vão sentindo mais segurança com os nossos cuidados. Mas o que eu acho que eu acredito bastante, as rotinas, elas deixam as crianças mais tranquilas, mais confortáveis, tipo horário de banho sempre no mesmo horário, horário da soneca da tarde sempre no mesmo horário, as mamadas, porque isso gera mais confiança, gera mais conforto, porque o bebê já sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, eu sempre oriento, cria rotina. O bebê só vai dormir na hora que eu tiver uma rotina de dia mais adequada, né? E não idealizar aquele bebê perfeito. Algumas têm sem perceber, e muitas idealizam como eu idealizei, e nunca aconteceu, né? Então, eu acho que é importante a gente, à medida que o tempo vai passando, é que você vai se fortalecendo naqueles cuidados que você vai tomando. Doutora, e conta pra gente, na segunda gestação sua, como foi? Foi parecida com a primeira ou já estava mais... Foi totalmente diferente. Na primeira, assim, você idealiza uma coisa, você quer praticar aquilo. Na segunda, você deixa as coisas acontecerem,
né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar falando mais só sobre amamentação e eu vou contar a minha experiência pessoal, mas no segundo eu falo assim, gente, eu vou esquecer tudo que eu sei, eu vou esquecer tudo que eu li, eu vou esquecer tudo que eu vejo no dia a dia de consultório e eu vou deixar a maternidade fluir. E assim, minha filha dormia sozinha, coisa que eu queria fazer com o primeiro que nunca rolou. Deixava no berço, ela ficava cantarolando, depois que eu mamava, ficava cantarolando, dormia sozinha. A amamentação com ela, depois eu vou contar também, foi super de boa. Introdução alimentar também. As rotinas de noite, foi um pouquinho tenso, mas fazer o quê? Cada bebê é um bebê diferente, não tem jeito. Então, assim, eu acho que assim, aflorou uma maternidade mais madura, uma maternidade mais serena, uma maternidade mais segura. Só que é difícil, né, a gente falar isso de mãe de primeira viagem, porque, querendo ou não, a gente ou tem experiências próximas de quem passou por isso perto da gente, ou a gente tem aquela idealização, né? Então, assim, idealizar muitas vezes, a gente vai idealizar uma coisa que não acontece, e eu acho que a gente tem que, assim, deixar aquele sentimento fluir de uma forma tranquila. Os sentimentos que são ruins, eles vão passar uma hora ou outra, e as coisas vão se acertando na medida que a gente vai encaixando as pecinhas ali, sabe? Vai conhecendo da rotina do bebê. E uma coisa que eu escutava de uma médica que eu levava meus filhos, uma homeopata, ela falava assim, tudo que você for fazer, conversa. Explica, porque eles entendem tudo. Eu achava no começo aquilo, eu já tinha escutado aquilo, mas achava aquilo meio estranho. Quando eu comecei a praticar isso, filha, mamãe vai te dar banho, filha, mamãe vai te trocar, filha, mamãe, agora tá na hora de dormir, todo mundo vai... As coisas começaram a fluir de uma forma melhor, porque quando eu verbalizava aquilo, parecia que eu tirava aquele peso só de mim. Igual quando a gente vai falar assim, vamos passear, a gente compartilha aquilo, né? Vamos almoçar, a gente compartilha aquilo. E com os bebês, quando eu comecei a compartilhar e conversar e tudo mais, pareceu que aquilo, assim, tirava aquela carga só de mim. Tipo assim, eu tava compartilhando aquele mesmo momento, né? Com aquela criança. E assim, e é muito válido isso, viu, gente? Eu acho que assim, Isso é um cada um tá ponto procurando meio termo aí. acho que é um ponto legal para a gente comentar. Muitas mães, né, muitas gestantes não conversam com sua própria barriga, né? Mas acho que isso é ideal, é o conversar desde a gestação. Porque quando ele nasce, ele já vai saber reconhecer quem é a mãe. Então já é um ponto que vai pegar aí para o início de um novo relacionamento que vai se criar. E eu costumo falar que até a partir de 20, 22 semanas, o bebê já tem estímulo auditivo. Então, você olha, agora o bebê já consegue escutar, além do som do seu intestino, a batida aqui. Então, assim, eu falo para desde 20 semanas os pais já começarem a conversar. Teve uma vez que eu fiz um pré-natal de um casal e ele era compositor. Então, ele tocava para a criança. Então, assim, tocar música, conversar, ler história, isso já vai criando um vínculo auditivo com a criança. E a criança, quando nasce, já com a minha menina, ela escutava, o meu menino era bebezinho, né? Ela escutava os gritinhos deles, as coisinhas que ele... E ela, nossa, ela revirava dentro da minha barriga. E quando ela nasceu, a voz dele acalmava ela. Na hora que ela escutava a voz dele, ela parava de chorar, que ela ficava atenta, querendo procurar. Então, assim, esse estímulo é muito legal de começar a aflorar desde 20 semanas de gestação. Então, às vezes pode parecer maluco, mas assim, eu colocava só vídeo, CDzinho de música instrumental, música de bebê dentro do carro. Eu lia muito, eu conversava, parecia uma louca. Meu marido falou assim, Fernanda, você fica falando sozinho o tempo inteiro dentro dessa casa. Você não tô falando sozinho, tô falando com a minha barriga, você não tá entendendo. E assim, é engraçado isso, porque a gente gera já esse conhecimento de voz, essa verbalização, e até a prática da comunicação com eles, né? Sim, claro. Um tablet pra mim, por favor. A Bianquinha aparecendo aqui. Obrigada. Fecha a porta. Mostra ela aí, ó.
Vem aqui, vem aqui. Quer vir aqui? Vem aqui mostrar. Ah, não vem. Eu vou tentar ver se meu ângulo de Tá, então fecha a portinha. Ela com vergonha, toda envergonhada. Oi, Iô. E agora falando um pouquinho do aleitamento, né? Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta dessa parte do puerpério, do pós-parto, de administrar essas rotinas, do baby blues, da depressão pós-parto, vocês podem estar perguntando. E agora falando um pouquinho da amamentação, né? Tocando um pouquinho mais nesse ponto que às vezes fere algumas mulheres e às vezes para outras parece que nós, profissionais da saúde, a gente quer impor a amamentação como regra absoluta de uma situação pós-parto, né? Então, acho que é legal a gente comentar por que dessas ações durante esse mês, né? Essa semana do aleitamento materno, as ações são mundiais, em muitos países a gente volta, né, um pouquinho do olhar mais afetuoso, mais consciente para esse tipo de atenção e que é uma coisa assim, que é espontânea, né? O leite materno é uma coisa fisiológica, uma coisa que nasce uma mãe, nasce uma criança. Nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe que vai amamentar, né? Então, assim, a amamentação, ela é uma coisa intuitiva, né? Desde os antigos, ela é intuitiva. Com o passar dos tempos, isso foi se mudando, né? Então, assim, é onde a gente tenta resgatar isso novamente, né? Então, todo ano, a gente tem a primeira semana de agosto como agosto dourado. Nada mais, nada menos é que o incentivo do aleitamento materno, né? Então, é uma semana que a gente fala muito, né, das ações voltadas para o aleitamento, para que a gente consiga, plantar uma sementinha na cabeça de cada uma dessas mulheres e que isso floresça nelas, nos filhos, nos netos, nas próximas gerações que vão vindo depois, né? A importância do aleitamento é esse. Esse ano, o tema da nossa campanha é aleitamento materno para um planeta sustentável, né? Então, o próprio nome já fala, né? Da importância que a gente do aleitamento materno, tanto hoje como para as futuras gerações que vão estar vindo aí, né? A importância de se colocar o bebê no peito, a importância desse novo afeto, desse novo carinho. Como a gente estava comentando, né? A gente chama esse aleitamento materno da lua de leite, né? Por que a lua de leite, né? Como a gente mesmo fala, a gente vai, quando a gente casa, a gente vai para a lua de mel. Nasceu uma mãe, nasceu um filho, então vai ter a lua de leite. O que seria essa lua de leite? É o momento do conhecimento, é o momento de ficar quieta ali com seu filho, de se alinhar mesmo, né? Para que ele possa conhecer você e você possa conhecer ele, né? E isso se transforma em uma coisa natural. Mas muitas mulheres têm essa mistificação que, mas eu não consegui, eu não dei conta, mas eu acho que isso, gente, cada uma de uma forma, a gente não pode se julgar porque eu consegui ou porque eu não consegui, né? A gente tem que sempre tentar. Como a Jaque mesmo comentou aí, é um desafio, porque a gente vai aprender a lidar com isso, né? Como os outros animais, né? O bezerro, ele não nasce sabendo mamar, mas ele aprende a mamar, né? Os outros animais, o instinto são os mesmos, né? Então, o nosso é a mesma coisa, só que com tanta tecnologia, a gente tenta tirar do peito, ou dar de uma outra forma, ou dar um leite artificial, enfim, né? Mas nada mais nada menos do que ter o instinto materno, né? Colocar o bebê no peito. Ele nasce procurando isso, né? Então é nada mais natural do que eu colocar o bebê no peito e ele vai procurar, mesmo que ele não pegue no primeiro momento, no pós-parto imediato, né? Ele vai ali procurar o peito dessa mulher para fazer esse instinto que ele tem, né? Então, a importância do aleitamento materno para o futuro dessa criança é muito importante. Nesse momento, né, nessa sucção, ele está puxando ali da mãe todas as informações que ele precisa, né? De vacinas, anticorpos, né? E nesse momento, nessa transferência, ele vai adquirir muitas coisas que vai fazer bem para ele,
né? Que vai esperar o momento certo dele tomar uma vacina, que vai esperar o momento certo dele não adoecer. A gente está enfrentando uma pandemia agora que é muito importante, né? Colocar essa criança no peito, para quê? Para que ele consiga absorver tudo aqueles nutrientes da mulher, da mãe dele, para que ele não se adoeça o mais precoce possível. Então, olha a importância aí, né, da pandemia e do aleitamento materno. Né? Hoje a gente não pode se aglomerar, a gente não pode todo mundo junto dentro de uma sala passar orientações. Então, a gente passa de forma remota. Mas essas orientações, elas ajudam você, enquanto mulher, enquanto mãe, né, que está ali começando a colocar esse bebê novamente para mamar em você. Sim. E agora a gente tem prezado bastante isso, né? A Golden Hour, né? Então, vários hospitais já colocam imediatamente os bebês para mamar. E isso é o mais fisiológico, isso é o mais natural, né? Em outras espécies animais, é isso que acontece, né? A fêmea, ela dá luz, ela procria e logo o filhotinho já tá ali mamando, né? Então, assim, a gente... É um instinto fisiológico, porque durante 9 meses a gente não preocupou em dar alimento, porque o alimento era automático, era instantâneo. E depois que o bebê nasce, a gente tem o alimento, continua tendo alimento. Só que aí requer 2 corpos, 2 ações, né? A mãe ofereceu o peito e o seio estar preparado para alimentar a cria, e o bebê também, em contrapartida, ter o instinto, que na maioria das vezes eles já nascem, às vezes a gente faz ultrassom durante o pré-natal, eles estão lá já abocanhando o dedinho, ou já ficam, né, às vezes no canguru com os pais lá, estimulando a pega. Então, assim, são instintos que são naturais. Em algumas situações, a gente tem que dar uma ajuda, dar uma força, a gente tem que fazer um incentivo maior, seja por causa de um bico ruim, ou seja, de repente, por causa de um estímulo motor do bebê ruim. Então, assim, não é fácil, né? Para mim não foi. Para você e eu não lembro como que foi com a Bianca, mas assim, requer um pouquinho sempre de paciência. Eu falo assim que a amamentação é o maior gesto de amor, paciência e superação. Que a gente supera qualquer limite de cansaço, de fadiga, de fome, porque às vezes dá uma fome, às vezes você tá sozinha com a criança ali no peito, você não consegue buscar um alimento sozinha. De fadiga, porque você é consumida, né? Você está produzindo leite, você está sendo consumido, está lactando. E de paciência, porque no começo requer muita paciência mesmo. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu que muito sabia na teoria, né? Na prática eu não sabia nada. Eu só sabia que eu queria muito amamentar e que eu ia amamentar. Eu tinha convicção plena que eu ia amamentar. E preparei, né, durante o pré-natal, preparei o seio e tudo mais, e tinha bico, e tinha leite, e aquela criança não mamava, nasceu, não mamava. E na maternidade ali eles, não, tá mamando, e eu tinha certeza que não tava mamando. Eu voltei, fiz um parto numa sexta-feira, voltei para casa no domingo, aquela criança assim, letárgica, só dormia, assim... Você percebe, né, quando a criança está alimentada ou não. E eu assim, gente, essa criança não está mamando. Eu tinha colostro, mas ela não mamava. O meu filho não mamava. Ele não fazia uma pega adequada. Ele não tinha força para sugar. Aí, segunda-feira, né, Ionara, você lembra disso? Liguei no hospital, Ionara, o negócio é o seguinte. Eu preciso de ajuda, gente. Eu não estou conseguindo. Aí, e a minha mãe com o meu marido lá em casa, não, dá leite, pega não, vai comprar não. Aquela criança só chorava. Da noite que eu cheguei em casa, do domingo para segunda, aquela criança só chorava. Eu não sabia de onde vinha energia para chorar tanto, porque 48 horas aquela criança não tinha sugado nada praticamente. E eu com colostro, e aí desceu o leite. Não, agora vai mamar. Colostro não mamou, mas agora vai mamar. E nada. Cheguei na maternidade, Ionara, a mama cheia, né? Lembra? Sim. A Ionara pegou no meu seio, gente, mas eu vi a estrela. E aí colocou o meu filho para mamar. O olhinho dele até virou assim.
que foi a primeira vez que ele tomou alimento na vida, depois que ele saiu de dentro do útero. Foi na segunda-feira, depois de 3 dias de parto. Só que assim, eu tava tranquila, porque assim, tinha colostro, mesmo que ele sugava pouco, acabava sugando. E usei todas as artimanhas que eu conhecia. Tirava o leite, colocava o bebê. Mas ele, assim, a pega dele era insuficiente. A motilidade orofacial dele era limitada, era fraca. E aí, quando as meninas da maternidade colocaram para mamar, aí eu senti que ele estava mamando. Porque até então eu não sentia que ele estava sugando. E isso me incomodava. Eu falei assim, não tá dando certo. Porque ele não tá sabendo mamar. Porque o bico tá aqui, o peito tá aqui, o leite tá aqui. É só questão de paciência e perseverança. Aí eu lembro direitinho, nossa, aquela noite ele dormiu que foi uma beleza, mas assim, ainda com muita dificuldade na pega. Muita dificuldade na pega. No dia seguinte, também a Silene, que é uma consultora em amamentação, parceira nossa, trabalha na Santa Casa também e ajuda muitas pacientes, não só minhas, muitas mulheres aqui em Mojimirim, e vale a pena conhecer o trabalho dela, quem não conhece. E aí ela foi em casa, passou uma tarde comigo. Aí, assim, tentando estabelecer pega de novo e tudo tal. E meu marido, assim, alucinado porque meu filho continuava chorando. Então, assim, tava com baixo débito, né? Baixa ingesta. Aí no dia seguinte eu levei no pediatra. Meu filho perdeu meio quilo. Ele nasceu com 3,1 kg. Ele, na terça-feira, ele nasceu na sexta, na terça-feira ele estava pesando 2,600. Então, assim, a maioria dos bebês perdem mais ou menos 10% do peso que nasce, né? E hoje a gente vê bastante, as mulheres saem angustiadas, ai, não tá sustentando. Mas o meu filho não estava consumindo, né? Então, assim, não é que não sustentava, não estava consumindo, não estava ingerindo. E aí, com isso, já fui tirando fraldinha mais sequinha dele. Aí eu falei assim, não, pera lá. Mas insisti, por quê? Porque eu tinha convicção que aquilo ia dar certo. Então, assim, tive paciência e persistência. De bastante perseverança que ia realmente dar certo. Pela minha mãe e pelo meu marido, eu já teria dado fórmula. E eu não condeno quem dá fórmula, gente, porque muitas vezes dá um conforto dar a fórmula para não chegar no extremo que eu cheguei. Mas aí, com fono também, meu filho foi estimulando, tendo mais força na sucção. E aí eu consegui estabelecer a amamentação de uma forma mais tranquila, de uma forma que foi efetiva para ele recuperar o peso que ele perdeu, para ele começar a ganhar peso e para eu me sentir segura, né? Então, assim, foi uma semana que eu falo assim, gente, eu não lembro como que foram os dias, eu só lembro que eu entrava no chuveiro e chorava. Eu entrava no chuveiro e chorava e eu falava assim, eu vou conseguir, porque aquilo era importante para mim. Do mesmo jeito que para algumas mulheres é importante ter um parto normal, ou que é importante ter uma gestação plena, para mim era importante amamentar. E eu tinha, no fundo, uma consciência, uma segurança que ia dar certo, né? Então, assim, essa minha experiência não é para incriminar ninguém que não conseguiu amamentar, que não conseguiu estabelecer a amamentação. É só para vocês terem consciência que é possível. É possível com toda dificuldade, é possível com toda limitação, é possível com todo mundo falando o contrário, né? Esses dias mesmo eu escutei um depoimento de uma paciente que a gente ajudou faz pouco tempo lá na Santa Casa. E ela falou assim que tudo era contrário, todo mundo falava o contrário. Perdão. Que às vezes o estímulo que ela precisava, ela não estava recebendo por alguns profissionais. E que ela persistiu. Ela persistiu porque ela tinha esse intuito que ia dar certo. E deu. E ela tá amamentando plenamente o aleitamento materno. Então, assim, a gente tem um instinto no fundo da gente que vai dar certo, né? Só que, assim, a gente tem que querer. É igual a gente chegar no restaurante, a gente tem várias opções no cardápio, né? A gente tem as opções que são mais saudáveis, mas a gente tem as opções que chamam mais a atenção dos nossos olhos. Não é verdade? É. Aqui a gente não tá querendo falar para ninguém que só tem que amamentar. É que a amamentação é o mais natural, é o mais fisiológico, é o melhor alimento que os bebês possam ter acesso. Só que assim, amamentar depende da gente, cada mulher tem sua livre escolha, né? Com paciência, persistência, suporte, apoio e amor, a gente consegue. Só que tenho muitas pacientes que não têm suporte, que não têm uma rede de apoio, né?
que não tem tanta paciência. Então, saber o quanto o seu filho está ingerindo por uma mamadeira, muitas vezes é mais fácil, é mais confortável, né? Eu tinha plena convicção que nos primeiros dias meu filho não mamava nada. Mas eu, no fundo, eu tinha convicção daquilo, né? E algumas mulheres já se sentem incomodadas com o saber, não, eu não estou produzindo. Não é que não produz, é que produz menos, se oferece menos, né? Comenta um pouquinho, Iô, que toda mulher produz leite, que não tem leite que é forte, não tem leite que é fraco, né? Só tem umas que produzem mais que as outras, mas produzir, todo mundo produz. Essa história de que existe leite fraco, leite forte, é mito, né? Isso não, a gente sabe que não existe, né? Cada mulher vai produzir o leite ideal do seu próprio filho. A natureza é sábia, né? Então, cada mulher produz o ideal do seu próprio filho. Essa história de ter mais ou ter menos vai depender muito do estímulo que ela dá para o bebê. Se ele suga mais, ela vai ter mais leite. Se ele suga pouco, ela vai ter menos leite. Consequentemente, quem dá peito e mamadeira pode produzir menos leite do que quem dá só peito. Isso é natural. Quanto mais eu estimular, mais eu vou ter. Então, isso é natural, é uma coisa natural que assim, não adianta a gente repetir. Então, assim, só para desmistificar mesmo, não é você achar que você não tem leite. Você colocou o bebê para mamar, você está tomando bastante líquido, né? O que você está ajudando para você ter leite? Então, são coisas que a gente tem que ter em mente para poder fazer com que aquela produção também se engaje, né? Que seja uma roda ali gigante que comece a girar de forma corretamente. Beber bastante água, colocar o bebê para mamar de 2 a 3 horas, sem um intervalo muito longo. Isso inclui as mamadas noturnas, né? Quanto à noite o bebê ele chora mais, ele mama mais pela produção do hormônio, isso é natural. Né? Muitas mães falam, mas meu bebê dorme mais de dia e mama mais à noite. Isso é natural, é por causa do hormônio produzido mais à noite, tá? Então, assim, quanto mais eu colocar, melhor vai ser. E outra coisa, a mãe que fala, mas eu tenho que... Travou um pouquinho. A mãe que fala, mas eu tentei, eu insisti, eu consegui, né? Muitas vezes elas acabam desistindo pelo cansaço mesmo. Eu não acho que tá errado. Cada uma sabe a forma que vai se colocar, o que está se enfrentando dentro da sua casa. Algumas mulheres têm filhos ou várias crianças dentro de casa e não conseguem ter um ambiente tranquilo para amamentar. Isso é um fato, né? Algumas mulheres recebem muitas visitas, por exemplo, né? E aí não tem o seu tempo dedicado ao aleitamento. Então, eu acho que tudo tem que ser ponderado. Eu acho legal esse negócio hoje em dia de fazer uma apresentação da criança, porque isso não acaba não atrapalhando a rotina, né? Você dá o tempo para a mãe se restabelecer, para a mãe voltar ao normal, entender o que está acontecendo com ela ali e poder depois, mais tardiamente, receber suas visitas, apresentar o seu bebê. Porque às vezes você põe para mamar, toca a campainha. Aí você para tudo que você está fazendo, vai lá atender. Volta a amamentar, outra coisa acontecendo, né? Além do que a gente sabe que muita gente vem para dar conselhos. E esses conselhos não é porque foi bom para mim que vai ser bom para vocês, né? Cada um sabe o que está enfrentando. E dessa forma, né, eu seguindo o meu instinto e não o instinto de outras pessoas, eu vou conseguir amamentar mais facilmente. Exato, exato. Porque assim, gente, por que a experiência do outro não é boa pra gente? Porque cada um tem o seu filho, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu peito, cada um tem o seu bebê que vai fazer uma pega de forma diferente. Então, assim, muitas coisas mudam de casa, né? Então, assim, a mãe nasce, a mãe fica desesperada, a amamentação sempre, na maioria das vezes, é muito difícil. E há quem acha a amamentação super tranquilo também, porque eu acho que tem bebês que nascem só para mamar o peito também e que tudo é muito fácil. Só que cada um vai encontrar o seu meio termo, cada um vai encontrar o seu elo, o seu eixo, a sua rotina, o seu conforto, a sua paz, a sua tranquilidade, né?
E essas redes de apoio, o suporte familiar, o suporte profissional é muito importante. Porque veja só, uma paciente, assim, eu vejo pacientes contando aqui no consultório que são desencorajadas a amamentarem por próprios profissionais da saúde, né? E isso, eu acho grave isso, né? Eu acho grave a gente falar, não, não amamenta. Não, estamos Só com dificuldade, contando um pouquinho vamos da enfrentar minha, esse problema. só contando um pouquinho da minha experiência, e muita gente fala, né? Ah, é profissional da área da saúde, vai tirar de letra. Ao contrário, tá? Eu tive uma bebê com 1,8 kg. 1,8 kg. O que eu ia fazer com um tiquinho de gente daquele? Foi fácil colocar no peito? Não foi fácil. Foi difícil. Precisei de ajuda? Precisei de ajuda. Muita ajuda. Aí você fala, nossa, de 1,8 kg ela caiu para 1,7 kg. E aí, o que eu fazia? Eu não sabia o que fazer, né? E aí todo mundo foi me ajudando, foi me orientando, né? No momento da internação. Depois, quando eu vim para casa, nossa, gente, e agora? O que eu vou fazer com esse tipo de gente aqui dentro de casa? Eu fui uma pessoa que dei aleitamento materno misto. Eu dava o meu peito, mas eu também dava fórmula. Por quê? Porque eu tinha um bebê prematuro. Eu não conseguia suprir a necessidade, tanto dela quanto a minha. Eu tive esse problema comigo mentalmente, mas eu precisava suprir tudo isso. E essa foi a forma que eu consegui, porque eu achava que assim ela acabaria se desenvolvendo mais rápido. E assim foi até a hora que ela quis, né? Aí ela acabou pegando só o peito e depois ela voltou para o aleitamento misto e tal. E aí, quando ela resolveu parar de amamentar, para mim foi frustrante. Eu falei, gente, mas eu não quero parar agora, né? E isso já estava com 5 meses e meio. Eu achava que ela não queria ficar perto de mim porque eu tinha voltado a trabalhar, né? Então, isso também é uma coisa que acaba prejudicando algumas mulheres, né? Em achar que depois a criança, ela tem aversão da mãe, porque ela voltou a trabalhar e a criança não quis mais o peito. Isso não, é uma coisa natural, isso vai acontecendo, né? O instinto, a alimentação dela já estava sendo introduzida, as mamadas foram se passando e ela mesma foi largando, né? Mas no começo não foi fácil. Você pegar um bebezinho pequeno de 1,8 kg e não saber o que fazer, né? Por achar que você não é autossuficiente para aquilo. Exato. Né? Mas eu falo isso até porque, por conta das mães que têm bebês prematuros, que ficam muito tempo afastadas, que ficam na neonatal, que precisam ficar em unidades de cuidados intensivos, né? Que acham muitas vezes que não vão conseguir amamentar. E mesmo para provar que o aleitamento misto também é possível, né, Iô? Muitas mulheres, às vezes, desde o começo, eu falo assim, não desiste do peito. O complemento é complemento, né? Para complementar o que falta no peito. Então, muitas mães que persistem, eu vejo, às vezes, relactando só peito, na hora que passa aquela fase pior de ansiedade, de medo, de angústia do começo, nos primeiros dias, e consegue, às vezes, fluir com aleitamento exclusivo, né? Então, assim, depois, só para selar minha história, no final, eu tive que introduzir mesmo o complemento também, quando meu filho tinha uns 3 meses, e fluiu a amamentação até quase 1 ano. Né? Então, assim, mesmo com dificuldade no início, é possível, né? E, em contrapartida com a minha menina, ela pegou na primeira hora de vida o peito e não largou durante 1 ano. Era até angustiante, porque eu precisava, né, voltar a trabalhar com mais tranquilidade, e ela não pegava nem um bico de mamadeira, não pegava nada, era só peito. Então, foi assim, ela não conhecia outro leite até 1 ano e 1 mês. Então, assim, é a mesma mulher, a mesma mãe, mesmo peito, e assim, 2 realidades diferentes, né? Então, para provar que às vezes nem conhecimento não é tudo, né? A vontade, o amor que brota, a segurança, a paciência, a persistência são muito, contam muito mais na hora de querer amamentar. E a segurança de que você está fazendo o melhor para o seu filho, independente da atitude que você assumir, da atitude que você tomar. Mas eu acho que é importante a gente tomar uma atitude consciente. Não por que foi tomada por atitude dos outros, a orientação de outros, que a minha mãe falou que não estava me sustentando, não.
por sua própria conta e risco, né? Porque aí depois ficar se lamentando, eu acho que não vai acomodar, que não vai cicatrizar aquela feridinha que possa ter ficado, né? Então acho que é legal a gente assumir por conta e risco. Olha, fui até meu limite, não consegui e foi o que deu para fazer. Ok, apoiado, né? Agora não, porque minha mãe falou que não estava suprindo a necessidade, que não estava ganhando. Não, vou chegar no meu limite. Eu acho que é importante assim a gente tomar as atitudes conscientes daquilo que a gente deseja, que a gente idealizou também, né? Para a gente não se frustrar. Oi, tá chegando um monte de pergunta aqui. Você tá acompanhando? Não, eu não tenho aqui, não. Ah, tá. Olha só. A Ionara perguntou. A Ionara é uma paciente muito querida minha. Como saber que se o bebê não quer mais o peito? Ele vai recusando, Iô. Ele vai recusando. Eu lembro meu menino, eu ficava esfregando o peito o dia inteiro. Meu marido dava risada de mim, Fernanda, você já não percebeu que ele não tá mais afim? Se não percebi. Então, assim, eu fui. Comigo também foi a mesma coisa. Então, assim, a criança desinteressa, é muito espontâneo. Você coloca o peito, ela vira o rosto, né? Então, Te empurra muitas vezes. Empurra muitas vezes, né? Então, você vai tendo ações ali daquela criança que ela já está desinteressando pelo peito. Às vezes muda o sabor do leite. Muitas mulheres falam que muda o sabor depois que elas descobrem uma outra gestação, né? Fisiologicamente, cientificamente, a gente pode associar só a produção de mais progesterona, né? Que possa influenciar aquele sabor. Mas, geralmente, eles recusam mesmo, viu, Ionara? Maior saudade de amamentar. Eu amamentava chorando de dor no início, mas ficou maravilhoso. O começo ela fala assim, que é uma realidade nua e crua. Ser mãe é padecer no paraíso, né? Então a gente sofre, mas na hora que a gente vê aquela recompensa, aquele olharzinho olhando pra gente com adoração, fala que não tem sensação melhor no mundo. Aí, assim, quando você vai introduzindo, né, a alimentação, às vezes alguns bebês já vão desinteressando também pelo peito, por causa do sabor dos outros alimentos, né, Ionara? Então, por exemplo, uma frutinha é muito doce, é mais saborosa muitas vezes que o leite. Vai introduzindo a alimentação, as papinhas, hoje em dia não é papinha, já é comidinha, né? Mas assim, eles vão se interessando por outros sabores. Eu acho que cada mãe deve experimentar o seu próprio leite. Porque a gente vê que o gostinho do leite é salgado. Exato. Por isso que algumas crianças, depois da introdução alimentar, ele acaba deixando um pouquinho o leite de lado. Por conta dele, ele vai se familiarizando com outros sabores, mais adocicado, né? Então, por conta disso, eu acho que é legal isso. Cada mãe deve dar uma experimentada no seu próprio leite. A Aline tá falando, a Aline já tá com uma bebezinha de 1 ano e a criança ainda tá bem grudada no peito, mesmo comendo super bem. Tem uns que são apaixonados, não vão largar o peito nunca. Enquanto você não colocar um check-out ali no peito, elas não vão largar. Porque assim, tem os desmames que são mais difíceis também, né? Que a criança já vai conhecendo um pouquinho mais, já vai entendendo, ela vai ficando assim, fissurada. E muitas vezes não é nem o sabor depois de uma certa idade, é mais o vínculo mesmo, né? O elo com a mãe, né? Aquele cordão que foi cortado, mas ainda tá ali, né? Intenso. Então, assim, eu tive muitas pacientes com dificuldade de desmamar depois de muito tempo, né? Mas, Aline, com 1 ano ainda, flui na amamentação que tá tudo certo ainda, né? Pelo menos até os 2 anos, o aleitamento materno é essencial, né? A louca aqui já ficou com ciúmes das papinhas, com medo deles largar o peito. Ai, Jaque, mas sabe que, olha só, eu vou contar pra vocês. A minha menina não pegava o bico. Então, assim, eu tirava leite, vinha pro consultório e a minha babá, ela dava no copinho. Aí assim, ela falava assim, nossa, Fernanda, super difícil de dar no copinho. Não sei o que ela tava assim, não, mas tem que dar no copinho, porque eu gosto de copinho. Blá, blá. Aí, com muito custo, acho que ela ficava insistindo na mamadeira, gente, porque é muito difícil de dar no copinho, né? A gente orienta, mas a gente sabe que é difícil. Aí, num dia que ela me mandou uma foto da menina mamando no bico da mamadeira, ai, me deu um aperto no peito, aquela sensação de você ver que era o meu leite, mas estava vindo por outro vínculo, né? Então, assim, a gente fica enciumada, gente. A gente fica enciumada. A gente fica enciumada porque mama demais, se mama de menos, se não mama, se dá o colo para outra pessoa, né? Então, assim, igual a Jaque colocou que já tá com ciúmes da papinha, a gente fica enciumada mesmo.
Mas é importante que, assim, ela não desvinculou e o essencial da amamentação também, ela já está com 7 meses, né, já, que já 8 meses já vai fazer, já é esplêndido, né? Muito boa essa conversa, bem produtiva, muito bom aprender, que ainda está por vir. Parabéns, meninas, vocês estão demais. Obrigada, Renata, logo, logo é você, hein, passando por essa experiência. A Kelly não conseguiu ver desde o começo, eu vou deixar a live gravada, Kelly. A Kelly também é uma parceira nossa, ela ajuda a gente aqui na clínica. Nós temos um projeto, para quem não conhece, é o projeto Ser Mãe, né, Ionara? Sim. Projeto Ser Mãe é um projeto que a gente faz uma rede de apoio mesmo, pela necessidade que nós vimos de a gente dar uma prestação de um auxílio mais extenso para as nossas pacientes, além dos cuidados na gravidez e no parto. Então, a gente tem o apoio da Kelly, que é fisioterapeuta, da Silene, que é a nossa consultora em amamentação, a Ionara, que é enfermeira obstetra. E a gente está parado por esse tempo de pandemia, mas a gente vai entrar no encontro virtual. Eu vou começar a lançar aqui no consultório, depois as meninas vão colocar nas redes sociais também. Dia 19, né, meninas? Que a gente acertou a data. Dia 19 de Sim. agosto. A gente vai colocar tudo discriminado, vai fazer inscrição pelo Zoom. Então, assim, não deixe de participar, que a gente vai abordar tudo que a gente faz no nosso encontro presencial, que a gente está impossibilitado de realizar por enquanto, mas a gente vai fazer uma reunião ao vivo com vocês para passar, assim, todas essas orientações, para dividir os medos, os anseios, as dificuldades com todas vocês. Aqui tem uma pergunta, se 2 gestações a amamentação é diferente, acho que é isso, né? Eu acho que, assim, a gente já respondeu essa questão, né? Mas, gente, é totalmente diferente. Como uma gestação é diferente da outra, a amamentação também vai ser uma diferente da outra. Sim, 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 com certeza. Eu tive 2 realidades diferentíssimas. Minha menina ganhou peso já desde o primeiro mês, não teve dificuldade com pega, não teve dificuldade com nada. Em contrapartida, vocês escutaram a história que eu tive super dificuldade na primeira gravidez, primeira amamentação. Mais alguma coisa para você comentar? Eu acho que de pergunta eu recebi uma pergunta assim, gente. Intervalo entre os partos, né? Intervalo interpartal, principalmente quem teve cesárea, já está querendo programar o segundo bebê. O intervalo interpartal considerado ideal são 2 anos, né? Principalmente depois de um parto cirúrgico, enfim. A partir de 1 ano e meio, assim, já começar uma programação para outra gestação. A gente sempre vai estar conversando nas consultas, os exames pré-concepcionais e as orientações de vitaminas e colocar o calendário de vacinas em ordem caso tiver alguma coisa pendente, né? Então, pelo menos 2 anos aí, dá tempo de recuperar, terminar de amamentar, os ciclos voltarem ao normal, ovulação e tudo mais, eu considero ideal. Você, Iô? Mas pode dar uma escapadinha, né? Por exemplo, né? Eu particularmente, gente, eu não tinha idade para esperar muito tempo, então por isso que o intervalo dos meus partos foi exatamente de 2 anos, ou seja, meu menino estava com 1 ano e 3 meses, eu já programei outro e graças a Deus veio logo e foi tudo tranquilo, tá? Mas quem puder programar com espaço maior é melhor, considero melhor por causa da segunda gestação, né? Com uma criança pequena é mais cansativa, mais exaustivo. Nós temos 1 minuto e 26 para a gente despedir da galera. Ionara, sua mensagem final. Vamos lá. Pessoal, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, tá? Para mim é sempre um prazer. Fiquei muito feliz com o convite da doutora, tá? Gostei muito. Espero, assim, poder ajudar. Se precisarem, estou à disposição. Podem me procurar no Instagram aí. Às vezes as meninas colocam meu nome nas coisas aí. Podem ficar tranquilas, tá? E assim, o que eu tenho para passar é isso. É bastante informação, bastante coisa legal para vocês. E assim, um beijo para todas. A Mércia lá de Portugal está nos assistindo, que ela apareceu aí. Que saudade de você, Mércia. Tá lá em Portugal. Também uma foto, né? Estava com a gente lá nos piores momentos da pandemia. Graças a Deus deu tudo certo. Mas gente, mais uma vez, obrigada pela participação de todo mundo. Eu adoro fazer esse bate-papo com vocês, né? Então não deixe de